Oi, pessoal, vamos falar agora da atividade 9, um olhar para o cotidiano. Teremos novamente uma crônica para a gente ler, uma crônica que exige um pouquinho mais de atenção quando vocês forem lê-la, tá? Porém, o nome já dá até uma dica. Bilhete a um candidato, do Rubem Braga, tá? E aí vocês vão ter a crônica aqui e depois algumas perguntas, observando as características do gênero. Qual temática envolve a crônica de Rubem Braga? Sobre o que está falando essa crônica? Tá? Vocês vão perceber que ele está falando sobre eleições, compra de votos. Quando vocês lerem, vocês vão conseguir ver certinho o tema. Então, toda a crônica tem um tema. A crônica que a gente leu anteriormente no exercício 8 falava sobre as opiniões, os boatos, sobre todas as coisas que a gente ouve quando a gente é criança, quando a gente é adulto. Essa aqui já não tem o mesmo tema, ela já vai falar sobre situações de eleições, de política, né? Então, aí vocês vão dizer qual que é a temática. B. A temática desenvolvida é algo comum à vida das pessoas? E exemplifique. Esse tema, essas coisas que acontecem, por exemplo, esse tema política, eleições, é uma coisa comum que acontece com todo mundo? Talvez vocês, alunos, não, mas os pais de vocês votam, vão às eleições. Creio que vocês, adolescentes, também já estão criando uma consciência cada vez mais cedo a respeito de política. Então, é uma coisa que só vai acontecer com o narrador da crônica ou é uma coisa comum? Que todo mundo pode passar por isso, é um tema comum na vida das pessoas. E aí você vai exemplificar, você vai explicar por que você acha que é ou não comum na vida das pessoas, ok? C. A que outro gênero textual nos remete à estrutura da crônica lida? Pessoal, dentro dos tipos de texto a gente tem diferentes gêneros, tá? A crônica é um gênero, o poema é outro gênero, a charge, as tiras, né, as tirinhas, enfim, temos muitos gêneros, tanto mais desenvolvidos quanto mais complexos e os mais fáceis, mas vou dar uma dica, tá? O próprio nome já nos dá um spoiler aí a respeito de que outro gênero. Como que chama o texto? Bilhete a um candidato. E por vários e vários momentos a gente tem o que realmente se parece com um bilhete, tá? Parece que está escrevendo um monte de bilhetinhos, certo? Então, esse é o outro gênero que remete à estrutura da crônica. Que elementos desenvolvidos durante a narrativa nos leva a identificar o texto como pertencente ao gênero textual crônica? Essa pergunta quer saber o seguinte: esse texto lembra, essa crônica lembra também bilhetes. Onde, em que momento que a gente consegue perceber que não é só um bilhete, que é uma crônica? E eu vou ajudar vocês aqui. Por exemplo, pessoal, depois de todos esses bilhetes, a gente tem uma narração aqui. Passei uma semana sem ver meu amigo candidato. No dia 30 de setembro, 3 dias antes das eleições, esbarrei com ele na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Todo vibrante e cercado de amigos, deu-me um abraço formidável e me apresentou ao pessoal. Este aqui é meu, de Cabresto. Essa questão aqui, pessoal, de Cabresto, de voto de Cabresto, tem uma questão histórica também, que, se eu não me engano, foi tratado no material de maio ou junho, tá? Creio que a gente não vai precisar entrar nesse assunto agora, mas o voto de Cabresto, ele foi um voto comprado pelos senhores e patrões e donos de terras e delegados, tá? Que faziam os seus funcionários irem votar no candidato que eles queriam, tá? Então, vocês vão ver aí. Então, que elementos desenvolvidos durante a narrativa nos levam a identificar o texto como pertencente ao gênero textual crônica? Essas narrações dos acontecimentos, do que foi acontecendo, tá? E alguns trechos da crônica são destacados por aspas. O que esse sinal gráfico nos indica com relação aos trechos por ele destacado? Aqui nesse trecho que eu li mesmo, a gente já tem um pedaço, né, que está destacado entre aspas. Isso aqui, pessoal, representa
a fala do candidato, tá? Está representando a fala de outra pessoa. Então, o narrador está usando as aspas para indicar a fala, principalmente aí no caso do candidato, certo? Então, é isso que as aspas estão indicando as falas das pessoas, do candidato principalmente. Ok, então é isso, esse foi o exercício 9 e a gente se vê no exercício 10.